Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia nos diz em Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 6: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário ter fé, crer que Deus existe e que ele é galardoador, que ele recompensa aqueles que o buscam. Deus estava ministrando ao meu coração nesse dia, né, estratégias de como vencer a guerra. Então, se você está passando por um momento de guerra, né, por um momento de adversidade e se sente perdido, não sabe como fazer para vencer a guerra, esse vídeo é para você. A primeira estratégia, são 7 estratégias que Deus ministrou ao meu coração e eu vou compartilhar com você nesse dia. A primeira estratégia é orando. A Bíblia nos diz: orai sem cessar. Nós devemos orar em todo o tempo, né? Orar quando for o nosso momento de oração, mas também quando estiver desenvolvendo as suas demais atividades, esteja orando, né? Falando com Deus em pensamento. Nós devemos orar em todo o tempo. Então, a primeira estratégia é orando. A segunda estratégia que Deus ministrou ao meu coração, que eu estou compartilhando com você nesse dia, é obedecendo. A Bíblia nos diz que um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Obedeça à voz do Senhor. Obedeça aos mandamentos de Deus, ainda que você não saiba, né, exatamente quais são os mandamentos, mas procure ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é manual para a sua vida. A terceira estratégia, né, de como vencer uma guerra, como vencer a guerra, é adorando. A palavra do Senhor nos diz que Deus procura, né, verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você adora a Deus quando está louvando, mas você também adora a Deus quando está obedecendo. Você também adora a Deus quando está renunciando. Você adora a Deus quando está seguindo a direção dele. Você adora louvando, mas você também o adora e pode adorá-lo em espírito e em verdade. E são esses adoradores que Deus busca, aqueles que adorem ele em espírito, né? Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A quarta estratégia é agradecendo. A Bíblia nos diz: em tudo dai graças. Tem momentos que é difícil, né, agradecer por tudo, mas a Bíblia não diz assim, tudo, né? Seja por tudo dê graça, não, diz em tudo dai graças. Então, ainda que você não esteja compreendendo o momento atual, né, o contexto que você está inserido, agradeça a Deus, porque a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso está escrito em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Quinta estratégia para vencer uma guerra é crendo. Crendo em quem? Crendo em Deus, crendo na palavra que Ele já liberou sobre a sua vida, porque a Bíblia nos diz que sem fé, né, é impossível agradar a Deus. Para Deus não há impossível, então se por um lado não há nada impossível para Deus, né, é impossível também sem fé agradar a Deus, então é necessário ter fé para agradar a Deus, porque a Bíblia nos diz que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Não é em vão, né, a sua busca, não é em vão a sua dedicação, tem recompensa para a sua obra. E aquele que lhe recompensa é o próprio Deus. A sexta estratégia para vencer uma guerra é conte sua história para Deus. A Bíblia nos diz no Salmo 116 e no verso 1: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Mas quando, né, o salmista está dizendo que amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, quer dizer que primeiro, né, Ele falou, Ele contou a história dele para Deus. Então, conte a sua história para Deus, não como quem conta a um Deus que é distante, não. Deus deseja desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com você. Conte para Deus a sua história como se você estivesse contando para o seu melhor amigo. Faça do Espírito Santo de Deus o seu melhor amigo. Conte a sua história para Deus. Busque intimidade com o Senhor.
Entenda que quando você aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, o Espírito Santo, ele passa a habitar em você. Então, ele é o Espírito da verdade, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso amigo fiel. Decida fazer dele o seu amigo fiel, o seu melhor amigo. Conte a sua história para Deus. Conte a sua história para o Espírito Santo de Deus. Essa é uma estratégia, né, de como vencer uma guerra, é não se embaraçando com as coisas deste mundo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para o alvo, que é Cristo Jesus. Ele nos diz em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, a parte B: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não se embarace com as coisas deste mundo. Ei, você não é daqui. Você é peregrino nesta terra. Não se embarace com as coisas deste mundo, mas preserve o seu coração em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades deste século. Panorama geral de como vencer a guerra. Estratégias para vencer uma guerra. A primeira estratégia é orando. A segunda é obedecendo a Deus. A terceira estratégia é adorando. A quarta estratégia é agradecendo. A quinta estratégia é crendo. A sexta estratégia é conte sua história para Deus. E a sétima estratégia é não se embaraçando com as coisas deste mundo. Você decidir permanecer em Deus e continuar confiando na palavra que Ele já liberou sobre a sua vida, continuar confiando em Deus, você viverá o para Deus. Nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível, não há impossíveis para Deus. O impossível pode estar diante dos seus olhos, mas isso não é nada para Deus. Porque para Deus nada é impossível. Eu sou Rafaela Karen e esse foi nosso momento com Deus. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo para que essa mensagem abençoe ainda mais pessoas. Abençoado seja o seu dia, em nome de Jesus. Amém.